El dueño de la empresa me humilló delante de todos. Hoy mi venganza es ser su mayor rival. Él intentó enterrarme en el anonimato sin saber que lo único que hacía era plantar una semilla, y esa semilla creció en la oscuridad, alimentada por el recuerdo de su desprecio, hasta convertirse en el árbol que hoy amenaza con bloquearle el sol. Nos corredores ascéticos e imponentes da Omnia Corp, conglomerado de logística e transportes que dominava o mercado mexicano a partir da sua fortaleza de vidro e aço em Santa Fé, na cidade do México, o nome de Alejandro Herrera era sinônimo de eficiência. Criado nas ruas poeirentas de Iztapalapa, universo de distância dos bairros ricos onde viviam os seus chefes, Alejandro era a personificação do self-made man. Tinha lutado por cada oportunidade, financiado seus estudos de engenharia industrial, trabalhando à noite e ascendido na Omnia Corp, graças a talento inato para resolver problemas que outros consideravam impossíveis. Era jovem, brilhante, e o seu maior pecado aos olhos do seu chefe não tinha o apelido certo. O dono da empresa era Dom Armando Garza, titã da velha guarda empresarial mexicana. Homem que tinha herdado a empresa do seu pai e que a governava não como CEO, mas como senhor feudal. Acreditava firmemente que o sangue e o berço eram mais importantes que o mérito e via a ambição de jovens como Alejandro não como trunfo, mas como uma impertinência. O ponto de viragem, o momento em que a admiração profissional de Alejandro se transformou num ódio frio e calculado, ocorreu durante a reunião trimestral de resultados. A empresa enfrentava uma crise logística com cliente vital nos Estados Unidos, problema que ameaçava contrato de milhões de dólares. Durante semanas, enquanto os diretores seniores entravam em pânico, Alejandro tinha trabalhado febrilmente, desenhando sistema de rotas alternativo e algoritmo de otimização que não só resolvia o problema, mas que, a longo prazo, pouparia milhões à empresa. Orgulhoso da sua solução, apresentou-a ao seu diretor, que, por sua vez, a apresentou a Dom Armando. Na reunião, perante os 50 gestores mais importantes da empresa, Dom Armando projetou o plano de Alejandro no ecrã gigante. Alejandro sentiu uma pontada de orgulho, mas Dom Armando não o mencionou. Falou do plano como uma iniciativa da direção. E então, no final, com sorriso paternalista, disse: "E para liderar a implementação desta engenhosa, ainda que pouco tosca, solução, temos o jovem que a idealizou. Herrera, levante-se, por favor." Alejandro levantou-se, o coração a bater descontroladamente. Esperava reconhecimento, talvez até aplauso. Em vez disso, Dom Armando olhou para ele com desprezo mal disfarçado. "Herrera vem, para quem não sabe, de Iztapalapa, lugar de onde, sejamos honestos, não costumam sair muitas soluções para problemas desta magnitude. Diga-nos, Herrera, como é que alguém com as suas origens consegue sequer compreender a complexidade do comércio internacional?" A sala ficou num silêncio sepulcral. O ar tornou-se rarefeito. Alejandro sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Cada palavra era golpe físico. Suponho que quando se está habituado a navegar no trânsito do eixo 6, a logística de contentores parece jogo de crianças, não é? Alguns dos diretores, os mais servis, soltaram risadinhas nervosas. Alejandro olhou para eles, para os seus rostos cúmplices, e sentiu-se completamente só. Dom Armando continuou o seu ataque. "A sua proposta é peculiar. Tem a marca da necessidade, da improvisação. Não tem a elegância, a sofisticação que define a Omnia Corp, mas por agora servirá." Concluiu o seu discurso, nomeando o seu sobrinho, jovem incompetente e arrogante, para supervisionar Alejandro, para se certificar de que a sua criatividade popular não descarrila. A humilhação foi total. Não se tratou apenas de roubar o seu crédito. Foi ataque à sua identidade, à sua história, à sua dignidade. Dom Armando não o tinha despedido. Tinha feito algo pior.
Tinha-o marcado, tinha-o reduzido a uma caricatura da sua origem humilde perante todo o seu universo profissional. Naquela noite, Alejandro não voltou para casa. Conduziu sem rumo pelas artérias congestionadas da cidade do México, a cidade que amava e odiava. A raiva era um ácido a queimar-lhe as entranhas. Mas por baixo da raiva, algo mais estava a formar-se, uma determinação dura como o diamante. Dom Armando tinha-lhe mostrado as regras do seu jogo. Um jogo em que o mérito não importava, só o poder. E Alejandro, naquele momento, jurou a si mesmo que aprenderia a jogar esse jogo e que um dia construiria o seu próprio tabuleiro, onde as regras seriam as suas. E nesse tabuleiro, ele não seria um peão, seria o rei. No dia seguinte à humilhação, Alejandro Herrera entrou no escritório de Dom Armando Garza e apresentou a sua demissão. Fê-lo com uma calma gélida que desconcertou o velho magnata. Dom Armando aceitou-a com um encolher de ombros, como quem se desfaz de uma ferramenta gasta. O mundo é duro lá fora, Herrera. A Omnia Corp dá-lhe um teto. Pense bem, disse-lhe com uma falsa condescendência. Já pensei, e prefiro a tempestade à sombra de uma árvore que não dá frutos, respondeu Alejandro. Foram as últimas palavras que trocaram. A tempestade, no entanto, foi mais violenta do que ele esperava. Rapidamente, descobriu que a influência de Dom Armando era longa e insidiosa. O seu nome parecia estar numa lista negra não oficial. As empresas do setor que antes o cortejavam, agora não lhe devolviam as chamadas. As entrevistas de emprego eram canceladas à última hora sem explicação. Dom Armando não precisava de o destruir ativamente, bastava ter deixado claro que Alejandro Herrera era persona non grata. Alejandro viu-se forçado a recuar, a dar vários passos atrás na sua carreira. Trocou o seu moderno apartamento na colônia Narvarte por um quarto alugado em casa da sua tia, de volta a Iztapalapa, o mesmo lugar que Dom Armando tinha usado como arma para o humilhar. A ironia era cruel. Durante 2 anos, sobreviveu aceitando trabalhos que estavam muito abaixo das suas capacidades. Supervisor de armazém num turno noturno, consultor para pequenas empresas de transporte familiar que mal conseguiam pagar-lhe, até mesmo motorista de Uber nos fins de semana para cobrir as despesas. Para muitos, teria sido o fim, o cumprimento da profecia de Dom Armando. Mas para Alejandro, este exílio no deserto profissional foi a sua forja. Libertado da rotina corporativa, o seu tempo era seu. Passava as madrugadas não a dormir, mas a estudar. Devorava livros sobre gestão da cadeia de abastecimento, finanças, marketing e, sobretudo, sobre tecnologia emergente, inteligência artificial, blockchain, a internet das coisas. Via um futuro para a logística que gigantes complacentes como a Omnia Corp, presos nas suas velhas formas de fazer as coisas, eram incapazes de ver. Foi durante este período que reconectou com uma antiga colega da Omnia, a única pessoa que lhe tinha enviado uma mensagem de apoio após a sua demissão. O seu nome era Sofia Reis, uma brilhante analista financeira que também se sentia asfixiada pela cultura arcaica e nepotista da empresa. Sofia tinha a mesma fome que Alejandro, mas a sua força residia nos números, na capacidade de ver a história por detrás de uma folha de cálculo. Começaram a encontrar-se em cafés modestos, longe dos centros financeiros. Alejandro falava apaixonadamente sobre as suas ideias, sobre uma empresa de logística ágil, tecnológica e centrada no cliente. Sofia ouvia e, em seguida, transformava a sua visão em modelos de negócio, projeções financeiras e análises de mercado. Eram o cérebro e o sistema nervoso de uma empresa que ainda não existia. Juntos, identificaram um nicho que a Omnia Corp, com o seu foco em clientes enormes e contratos a longo prazo, ignorava sistematicamente. As pequenas e médias empresas mexicanas que precisavam de soluções logísticas flexíveis e acessíveis para competir na era digital.
Conseguir financiamento foi um pesadelo. Bateram a dezenas de portas de investidores de capital de risco que os olhavam com ceticismo. Um ex-funcionário humilhado e uma analista de nível médio a querer desafiar um gigante como a Omnia Corp? Parecia uma fantasia. Mas a perseverança de Alejandro e os números irrefutáveis de Sofia acabaram por convencer um pequeno fundo de investimento, liderado por um empresário que também tinha tido um desentendimento com Dom Armando no passado. Não era muito dinheiro, apenas o suficiente para começar. Alugaram um pequeno escritório por cima de uma oficina mecânica em Valejo, uma zona industrial da cidade. O glamour de Santa Fé estava a um mundo de distância. Com uma equipe de 5 pessoas, incluindo eles próprios, e uma dúzia de computadores em segunda mão, nasceu a Nexus Logística. O nome não foi escolhido ao acaso. Queriam ser o nexo, a ligação que permitiria a outros David competir com os Golias. A espada estava forjada, estava na hora de abrandir. Os primeiros anos da Nexus Logística foram uma lição brutal de sobrevivência. O pequeno escritório em Valejo estava impregnado do cheiro a óleo de motor da oficina de baixo e do aroma a café forte e noites sem dormir. Alejandro e Sofia faziam de tudo. Eram diretores, comerciais, técnicos de apoio e, por vezes, até mensageiros. O seu campo de batalha era o vasto e caótico tecido de PMS, pequenas e médias empresas, da cidade do México, um mercado que a Omnia Corp considerava peixe miúdo e tratava com negligência. Foi precisamente nessa negligência que a Nexus encontrou o seu oxigênio. Enquanto a Omnia Corp oferecia contratos rígidos e soluções padronizadas, a Nexus oferecia flexibilidade. Usavam o software que Alejandro tinha começado a desenvolver no seu exílio para criar soluções logísticas à medida, otimizando rotas e custos de uma forma que parecia magia para os seus clientes. Onde a Omnia Corp tinha um call center impessoal, Alejandro dava o seu número de telemóvel pessoal. A sua reputação começou a crescer de boca em boca nos mercados, nos parques industriais e nos bairros comerciais. Há uns miúdos novos, da Nexus, que realmente resolvem. Esta frase tornou-se o seu melhor marketing. Cada cliente satisfeito era um soldado no seu crescente exército. Alejandro reinvestia cada peso de lucro na tecnologia. Contratou jovens engenheiros e programadores brilhantes, recém-saídos da universidade, que partilhavam a sua visão e a sua aversão pela arrogância corporativa. A sua equipa não via Alejandro como um chefe, mas como um líder que lutava na mesma trincheira que eles. Passados 3 anos, a Nexus já não era uma simples startup. Tinham mudado para um escritório moderno na colônia Roma, e a sua frota de veículos, identificada com o seu logótipo dinâmico, era uma visão cada vez mais comum nas estradas do país. Foi então que Dom Armando Garza se apercebeu da sua existência. No início, descartou-os como uma irritação menor. Mas quando a Nexus lhe arrebatou o primeiro cliente de médio porte, uma empresa têxtil em expansão que estava farta do mau serviço da Omnia Corp, a irritação de Dom Armando transformou-se em alarme. A reação de Dom Armando foi previsível e brutal. Começou uma guerra de preços nos setores onde a Nexus era mais forte, tentando asfixiá-los financeiramente. Pressionou fornecedores em comum e usou a sua vasta rede de contactos para difamar a Nexus, descrevendo-os como inexperientes e pouco fiáveis. Para uma empresa jovem, estes ataques poderiam ter sido fatais, mas Dom Armando cometeu um erro de cálculo crucial. Subestimou a lealdade que Alejandro tinha construído. Os clientes da Nexus não os viam como um simples fornecedor, mas como um parceiro estratégico. Quando a Omnia Corp lhes ofereceu tarifas mais baixas, eles recusaram, valorizando mais a flexibilidade e o serviço personalizado que Alejandro lhes dava. Alejandro contra-atacou não com preços, mas com inovação.
Lançou uma nova plataforma digital que oferecia aos seus clientes um rastreio em tempo real e uma análise preditiva da sua cadeia de abastecimento. Uma tecnologia que a Omnia Corp, com os seus sistemas legados, estava há anos de poder igualar. A guerra de preços de Dom Armando tornou-se um tiro no pé. Só serviu para destacar a superioridade tecnológica da Nexus. O momento que marcou a ascensão definitiva da Nexus como um rival a sério foi quando ganharam o contrato para gerir a logística de uma grande cadeia de retalho internacional que estava a entrar no mercado mexicano. Era um contrato que a Omnia Corp dava como garantido. A equipe de Dom Armando apresentou uma proposta arrogante, baseada no seu tamanho e história. A equipe de Alejandro e Sofia apresentou uma proposta revolucionária, baseada em dados, eficiência e tecnologia, demonstrando que podiam oferecer um serviço melhor a um custo inferior. Quando o cliente anunciou a sua decisão, a notícia caiu como uma bomba no setor. A pequena empresa, nascida por cima de uma oficina mecânica, tinha derrotado o gigante. Naquela noite, Alejandro não celebrou com champanhe. Foi sozinho ao seu antigo escritório em Vallejo, agora ocupado por outra empresa. Olhou para a janela suja e lembrou-se das noites de dúvida e exaustão. A humilhação que Dom Armando lhe tinha infligido ainda queimava, mas já não era apenas dor. Era o combustível que o tinha levado até ali. O jogo tinha mudado. Já não se tratava de sobreviver. Tratava-se de ganhar. O contrato com a cadeia de retalho internacional catapultou a Nexus Logística para a primeira divisão do mundo empresarial mexicano. Deixaram de ser uma alternativa interessante para se tornarem um concorrente formidável. O nome de Alejandro Herrera começou a aparecer na imprensa de negócios, não como uma nota de rodapé, mas como o protagonista de uma história de sucesso disruptivo. Era o Golden Boy da nova economia mexicana, o David que estava a fazer o Golias cambalear. Para Dom Armando Garza, esta ascensão era uma afronta pessoal, uma humilhação diária. O jovem que ele tinha desprezado publicamente estava agora a roubar-lhe clientes, talento e, o mais importante, o seu legado. A sua obsessão em destruir Alejandro tornou-se irracional, nublando o seu julgamento empresarial. Despejou recursos da Omnia Corp numa tentativa desesperada de replicar a tecnologia da Nexus, um esforço caro e tardio. Lançou campanhas de marketing agressivas que pareciam mais um ataque de raiva do que uma estratégia comercial. A Omnia Corp, antes um navio de cruzeiro imponente, começava a parecer um transatlântico velho a tentar fazer uma curva apertada. A batalha final, o confronto que definiria o futuro do setor, foi a licitação para o projeto logístico mais ambicioso da década no México. A criação e gestão do novo hub de distribuição para o corredor industrial do Bajío, um contrato governamental de milhares de milhões de pesos. Era o tipo de projeto que, no passado, teria sido automaticamente atribuído à Omnia Corp. Mas os tempos tinham mudado. O governo, interessado em projetar uma imagem de modernidade e transparência, insistiu numa licitação pública e competitiva. Era o confronto direto, Nexus contra Omnia. Dom Armando pôs toda a carne no assador, usou a sua influência política, convocou favores, prometeu investimentos. A sua proposta era um monumento à sua própria grandeza, maciça, cara e baseada na promessa da sua escala e experiência. A proposta de Alejandro e Sofia, por outro lado, era uma obra de arte de engenharia e finanças. Era mais enxuta, mais barata e radicalmente mais eficiente. Propunha a implementação de um sistema totalmente automatizado, gerido por inteligência artificial, que prometia não só cumprir os objetivos do contrato, mas também criar um novo padrão de eficiência logística para o país. A apresentação final das propostas teve lugar no Salão Nobre da Secretaria de Economia, perante uma audiência de ministros, funcionários públicos e a nata da imprensa nacional.
Dom Armando falou primeiro. O seu discurso foi o de um patriarca, cheio de referências à história da sua empresa e ao seu compromisso com o México. Foi um discurso sobre o passado. Quando chegou a vez de Alejandro, a atmosfera na sala mudou. Ele não falou do passado, falou do futuro. A sua apresentação foi dinâmica, cheia de dados e simulações. Não vendeu um serviço, vendeu uma visão. Não atacou o seu rival. Simplesmente demonstrou que o seu modelo era superior em todos os aspectos. Não mencionou a sua história pessoal, não precisava. O seu sucesso era a sua única resposta à humilhação de anos atrás. 2 semanas depois, o veredito foi anunciado. O contrato foi adjudicado a Nexus Logística. A notícia foi um terremoto. As ações da Omnia Corp caíram a pique. O conselho de administração, antes submisso a Dom Armando, finalmente se revoltou. Numa reunião tensa, forçaram-no a demitir-se, a ceder o trono que ele considerava seu por direito divino. A sua era tinha acabado, não com um estrondo, mas com o som silencioso de uma assinatura num documento. Alguns meses mais tarde, Alejandro estava no seu escritório, agora no topo de um dos arranha-céus mais modernos do Paseo de la Reforma. Pela janela, via as luzes da cidade a estenderem-se até ao infinito. A sua secretária disse-lhe que tinha uma visita inesperada. Era Dom Armando Garza. Parecia mais velho, diminuído, sem a aura de poder que sempre o tinha rodeado. Pediu para falar com Alejandro a sós. Alejandro esperava um confronto, talvez um insulto final. Em vez disso, o velho olhou para ele com uma expressão de incompreensão. "Como?" perguntou ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Como é que o conseguiu?" Alejandro levantou-se e aproximou-se da janela. Apontou para a cidade que se estendia abaixo deles. "Você olhou para mim e viu de onde eu vinha", disse Alejandro, a sua voz calma, sem raiva. "Eu olhei para esta cidade e vi para onde queria ir. Essa foi sempre a nossa diferença." A vingança de Alejandro não foi ver Dom Armando destruído. Foi ver a sua própria visão realizada. Foi demonstrar que o talento e a determinação não têm código postal. Tinha provado que ninguém, por mais poderoso que seja, pode apagar a grandeza de quem se recusa a permanecer no chão. Dom Armando saiu do escritório em silêncio. Era apenas um homem velho, um fantasma de uma era passada. Alejandro ficou a olhar para o horizonte. Tinha conquistado o seu império, não herdado, e essa era a única vitória que importava.